Boa noite. Vou aqui mesmo, irmão. Agora já foi. Vamos lá, vamos estudar um pouco da palavra de Deus nesta noite. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, irmãos. Hoje eu queria falar com os irmãos sobre o que Pedro nos afirma de sermos a nação escolhida, a geração eleita, né? Aliás, o povo escolhido, a geração santa. E eu quero falar com os irmãos. Vamos lá, primeira carta de Pedro, no capítulo 2. No verso 9, o apóstolo Pedro, ele nos diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite. Nós queremos, ó Pai, ser tudo isso que está escrito aqui, Senhor Deus. Mas sabemos que isso tem um propósito, Senhor. E nós queremos cumprir o Teu propósito em nossas vidas, Senhor Deus. Nós queremos ser o Teu povo, queremos andar como o Teu povo, queremos agir como o Teu povo, Pai. Nos abençoe, Senhor Deus. Eu Te peço pelas nossas fraquezas, orando em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Nós temos um propósito, como diz aqui, vamos notar que o apóstolo Paulo diz no final do versículo, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bom, nós temos que pensar bem se estamos agindo desta forma. Nós precisamos de pensar nisso. Estamos agindo da forma que Deus quer que nós hajamos para sermos este povo. Eu vou dizer de algumas coisas que ele falou aqui nesse versículo, eu vou descer um pouco mais esse versículo nesta noite. Aqui ele fala que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido. E a palavra aqui, irmãos, o povo adquirido, em algumas traduções tem um povo peculiar. Um povo único, um povo diferente. Isso aqui, Deus falou para Israel também. Se você pegar a forma que isso quer dizer, porque, irmãos, eu sempre falo aqui para os irmãos, né? A tradução é difícil, você não consegue traduzir exatamente, até na nossa língua, colocar a palavra certinha do que é que o autor quer dizer. Então, um povo peculiar, eu vou pegar aqui, lá em Êxodo 19, eu volto já para lá, tá bom, irmãos? Mas eu vou em Êxodo 19, no verso 5. Como é que o Senhor Deus fala com o povo de Israel? Ele fala assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Nota que a ideia aqui olha, tinha um monte de povo, todo povo. Mas eu escolhi vocês. Escolhi o povo de Israel. Só que nós temos que tomar cuidado com a ideia. Eles não são um povo de Israel porque nasceram judeus no dia de hoje. Deus falou como é que eles seriam o povo de Israel. Aliás, o povo peculiar. Olha o que ele diz: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Então, tinha requisitos aqui. Não basta dizer, eu sou crente. Um dia eu aceitei Jesus. Irmãos, cadê o fruto? Cadê a nossa diferença nesse mundo? Se nós não fizermos diferença, irmãos, eu não sei como que você vai se julgar, mas eu vou então jogar uma semente na sua cabeça, não de dúvida, mas de reflexão. Será que eu sou mesmo, ou que eu estou agindo como um povo peculiar? Será que é isso? Eu preciso de pensar, nós vamos hoje tomar ceia. E a ceia, nós aqui, olha, você que está em casa, ou talvez tenha visitantes aqui, eu não sei, a pessoa que não é membro. Mas nós, Igreja Batista de Vila São José, dizemos aqui, a ceia é ultra restrita.
Somente os membros da igreja local, Igreja Batista de Vila São José, toma. Eu pergunto, qual o privilégio que você tem? Só porque você está no hall de membros? É isso? Isso basta? Isso basta? A pergunta que eu fiz para mim mesmo foi essa. Não é aqui a ideia de um povo especial por uma característica de cor, de inteligência, não sei, de altura, nada, de raça. Não, não tem isso aqui. De língua, não tem. Era um povo peculiar porque Deus escolheu e deu estatutos para eles serem diferentes. A mensagem de Pedro, lá já no Novo Testamento, é a mesma do Antigo Testamento. Você só vai ser um povo peculiar se você agir desse jeito. É desta forma que tem que ser. Não é, voltando para Pedro aqui, né, olha. No mesmo texto, olha, nós somos tudo aquilo, hein, ó, capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, e aí vem, para anunciar as virtudes. As virtudes de quem? Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é daquele que atendeu o seu pedido de sair das trevas, não. É aquele que te chamou. Se você pegar as cartas de Pedro, irmãos, Pedro é um daqueles apóstolos que andava com Jesus, né? Na música das crianças, quando no passado, eu não sei se cantam mais, mas era sempre Pedro, Tiago e João no barquinho. Eles estavam sempre juntos lá. E aí, quando ele compreende tudo, olha o que ele diz. Se você está comigo aqui em Pedro, olha, 1 Pedro, que é um versículo bem conhecido, mas vamos lá, capítulo 1. Olha, isso aqui é uma carta só, hein? Sabe que a carta não está escrita em versículos, hein? Mas no verso 18, no capítulo 1, diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então nós somos comprados. Aí o povo peculiar é o povo que foi retirado, foi comprado por vontade de Deus. É esta forma que nós temos que pensar. Então eu pergunto, que bom, fique feliz. Um dia Jesus se revelou? Você tem parentes não crentes como eu? Você tem amigos não crentes, com certeza? Olhe para a vida deles e sinta-se um privilegiado. Realmente você é um privilegiado. Porque você não é melhor que eles? Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Você é igual. Igual. Olha, não importa quem você é. O pensamento mais sujo que você tem, com certeza, eu também tenho e muitos têm. Porque a natureza pecaminosa está em nós. Não estou julgando você, é só você pegar a literatura, pega os autores. Eles falam dos mesmos problemas que nós temos. As mesmas dúvidas, os mesmos anseios, os mesmos pecados. Eu ouvi um missionário dizer que ele já tinha trabalhado na Ásia, na Europa, estava agora no Brasil, ele disse, uma coisa é comum em todas as línguas, o pecado. Pecado é universal. O mesmo tipo de pecado só muda de nome, porque a língua é diferente, mas as atitudes são as mesmas. Então, que bom que você é esse povo, fique feliz. Só tem uma coisa. Você sabe vocês aí da cultura pop aí, né? Vocês sabem que alguém disse assim para um super-herói, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Lembra lá? Ah, pastor, foi o tio Ben lá do Homem-Aranha. Não foi. Rapaz, aquele homem, ele copiou, isso é um plágio. Você sabe quem disse isso? Vai lá em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. No verso 48, eu vou ler só o finalzinho do verso, eu não vou ler o verso inteiro. 48, na segunda parte do versículo, diz assim: e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Irmãos, o autor é Cristo, hein? Homem-Aranha só copiou, e está certo, tem que copiar mesmo, tem que copiar Cristo, por isso que dá certo. Por isso que a frase é boa. Por isso que você que assistiu guardou a frase de Cristo. Então, grandes poderes,
grandes responsabilidades. Mas nós estamos mudando os conceitos. Hoje, quando você fala de super-herói, eu vou aí, falar com o pessoal da minha geração aí. Para nós, irmãos, super-herói não é o que vocês jovens veem. Me desculpem, jovens. O super-herói de vocês são depressivos. Eles têm o mesmo problema que o ser humano. A única diferença é que de vez em quando eles voam. Tem uns raios lá, que eles fazem alguma coisa, mas eles são piores do que os seres humanos e acabam aprendendo com os humanos comuns. Na nossa geração mais antiga, não. O super-herói era super-herói. Vamos lá, vocês sabem que eu gosto do dicionário. Vamos lá, vamos para o dicionário, né? Dicionário. Deixa eu pegar aqui o dicionário aqui, ó. Vamos lá para os super-heróis. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu fui lá nos super-heróis lá. Eu vou pegar, deixa eu só pegar. Aqui, ó. Super-herói, quer ver? Olha. O que quer dizer a palavra super? Super, irmãos, ela vem do latim e quer dizer acima. Ele está num grau superior. Isso é um super. E herói? Herói vem do grego, que quer dizer protetor, guerreiro, divino. Então, o que é um super-herói? É um herói acima dos heróis. O que hoje vocês têm aí na Marvel, DC, esses daí, são heróis, são guerreiros, mas não são super-heróis, porque eles não estão acima, eles estão no mesmo patamar. Essa é a diferença. Nós não somos assim. Nós somos super-heróis. E sabe que os super-heróis usam capas, roupas diferentes, né? Super-herói tem que usar roupa diferente, né? Às vezes, quando a gente era criança, irmão, sabe o que era brincadeira? Pegava as cobertas, guardanapo, que a gente chamava de pano de prato. Agora chama guardanapo. Aí amarrava no pescoço, porque tinha que tomar capa. Essa era a diferença. E aquela capa nos dava superpoderes. A gente achava que podia voar. Aí subia naquela altura enorme daquela montanha, sabe o Pico Everest? Nós chamávamos de sofá. E a gente pulava e voava. E a gente voava quilômetros com aquela roupa. O apóstolo Paulo está nos dizendo, não o Pedro, agora o Paulo, que nós temos uma roupa de herói. E eu queria saber se você é um super-herói. Porque para tomar a ceia, na verdade, você tem que ser super-herói. Não basta ser herói. Pastor, eu sou honesto. Está cheio de honesto por aí. Eu faço as coisas direita. Está cheio de gente que faz as coisas direita. Melhor que você, hein? Melhor que eu. Pastor, eu não me atraso. Pontualidade tem nada a ver. Herói, todo mundo é, meu querido, minha querida. Quero ver o super-herói. Porque o super-herói, ele não se cria. O super-herói, ele vem de outro mundo. O super-herói usa roupas diferentes. E o apóstolo Paulo, como eu disse, ele nos fala da roupa. Quer ver a roupa do super-herói? Qual será? Homem-Aranha, Batman, Super-Homem? Vamos lá, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. No meu tempo, e eu estou aqui bem velhinho já, mas vocês não sabem o que é legal para a gente, vocês perderam. O super-homem, ele entrava numa cabine telefônica. Hoje, como tem celular, não tem mais cabine. Nós matamos o nosso super-homem, porque não tem cabine telefônica para ele entrar. Ele sempre entrava na cabine telefônica. Agora não, é celular. O poder está aí dentro. Não. Mas ele entrava e ele tirava a roupa do Clark Kent e saía super-homem. E ele copiou isso também da Bíblia, hein? Apóstolo Paulo, capítulo 3, verso 8. Colossenses, né, apóstolo Paulo? Ó. Colossenses, carta do apóstolo Paulo, Colossenses, capítulo 3, verso 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos,
e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Esse é o super-homem. Esse é o super-herói. Vou ser nostálgico hoje. Eu quero fazer essa analogia de super-herói. Cadê os meus... Olha, vocês de cabelo branco aí que assistiam Super-Homem. Vocês notaram que ele... Como é que ele se vestia de novo se a roupa ficou na cabine? A gente nunca via... Eu nunca vi nenhum episódio que ele voltou e pegou a roupa. Na verdade, irmão, a roupa some. Porque a roupa do velho homem tem que sumir. Não pode mais usar ela. Acabou. Deixa na cabine. Na época não devia ter morador de rua, mas mendigo sempre teve. Alguém pegou e usou. Não serve mais para nós. A gente tem que nos revestir do novo homem que está em Cristo Jesus. E não se revestir só na hora que está na igreja. E a minha pergunta para mim e para você é: em casa, eu sou super-herói? Como é que saem as palavras da minha boca? Eu sou super-herói? E essa maledicência não tem mais, porque em casa eu sou super-herói. No serviço, eu sou super-herói. As pessoas veem em mim alguém com uma roupa diferente. As pessoas notam que eu sou diferente. E hoje, ser cristão mudou de nome para ser evangélico. E evangélico chega a ser vergonha em alguns lugares. Você não pode falar que é evangélico. Por quê? Porque ficou o pior dos heróis. Desculpa, eu vou falar mais para os novos. Tá? O Deadpool, lá, o Bacia das Almas. O pior do pior. O anti-herói. Assim são alguns chamados evangélicos. Não seja evangélico. Seja crente. Não seja um anti-herói. Seja herói. Você veio de outro mundo. E olha, voltamos lá para Pedro. Volta lá para Pedro. Está lá em 1 Pedro? Vamos lá. 1 Pedro. Eu estou no capítulo 2, né? Falei no 9. Vamos lá. Cadê? Estou aqui. Estou na segunda. Falei, mudou aqui? Não mudou. Está aqui. Aí ele nos fala que Deus nos chamou, né, no verso 9, eu vou ler de novo, tá? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio santo, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Vou mudar aqui. Vós sois os super-heróis, não heróis, não anti-heróis, os super-heróis. O herói é acima. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E não porque vocês querem, porque ele diz, vós que em outro tempo não éreis super-heróis. Não era povo. Mas agora sois povo de Deus. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, e aí eu falo, Pedro está nos dizendo, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Na verdade, irmãos, nós temos que pensar que somos de outro mundo. Essa é a ideia de peregrino. Vamos pensar, como o pastor Ricardo até mencionou recentemente, peregrino aqui não é andarilho, irmãos. Peregrino às vezes era um viajante, e às vezes era uma pessoa que andava atrás de uma pátria, ou determinado com um outro objetivo. Então nós aqui, irmãos, nós estamos de outra pátria. Nós só não podemos esquecer que somos super-heróis. E hoje você vai ver. Na verdade, irmãos, mesmo você que não leu sua Bíblia ainda, eu queria que hoje pelo menos tivesse um propósito de ler inteira. Sabe por quê? Esse pessoal da cultura pop, irmãos, eles leem. Não por religião. Porque a Bíblia é uma fonte histórica, a Bíblia é uma fonte de conceitos bons,
A Bíblia descreve super-heróis. De onde surge essa ideia de super-herói? Nós mudamos tanto. Agora, minhas irmãs mais antigas, não riem aí, hein? A gente, no passado, ia comprar as coisas na venda. Depois virou mercado. E agora tem supermercado. Só que vocês notaram que o chique é ir no mercado. Se você vê a placa mercado, é mais caro. Mercado é caro. Empório nem se fala. Agora, o supermercado não é nada diferente. O supermercado banalizou. Já notou isso? É porque nós estamos levando a ideia de super-herói. O super-herói é o pior. O que você acha no supermercado? Você acha tudo o que é comum. Agora, se você quiser uma fruta diferente, onde você vai? No mercado municipal. Lá devia ser supermercado. Porque aqui você não acha seringuela, não acha cupuaçu, não acha essas coisas no supermercado, que deveria estar acima do mercado. A gente tem que ir no mercado. Por quê? Porque o super virou nada. Mas a ideia de super, irmãos, Cristo falou disso. Vamos lá para Mateus? Vem comigo, em Mateus, por favor. Mateus, capítulo 5, onde Jesus fala, vocês têm que ser mais do que heróis, vocês têm que ser super-heróis. Já leram isso? Vamos ler junto comigo aqui, ó. Você vai ler comigo esse versículo que fala do super-herói. Mateus capítulo 5, verso 20. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ah, irmão, é que eu não gosto dessas coisas. Eu queria ver com uma camisa do super-homem. Irmãos, Jesus falou dos super-heróis, da palavra. A justiça que excede. Quando você fala assim, mas essa pessoa fez isso e ele também é crente. Problema dele. Você tem que ser o super crente. Está cheio de herói no mundo. Você tem que ser o super-herói, que é o que Jesus falou. A justiça que excede. E por que a justiça tem que exceder? Porque eu sou mais justo que os outros? Não. Porque eu tenho Cristo, Ele é a justiça de Deus, lembra? Hoje nós vamos anunciar o verdadeiro super-herói. O que está acima de outros. O Deus dos deuses. Olha, sem heresia, entenda e não me faça recorte, por favor, né? Mas só pensa. Se você fosse classificar etimologicamente, pelas palavras, Jesus é o super Deus, no sentido da palavra, porque é o que está acima de todos os deuses. Jesus é o super rei, porque é o rei que está acima de todos os reis. Jesus é o super justo, porque ele tem a justiça divina que está acima de toda justiça. E ele quer um povo de super-heróis que estão acima dos heróis. Irmãos, vou pegar aqui. Os heróis não morrem. Agora que mataram os heróis, né? Mas mataram porque eles vão matar tudo. O nosso herói morreu. Os heróis que morrem, eles são vencidos pela morte. O nosso herói morreu porque ele é um super-herói. Ele vence a morte. O que os heróis não conseguem viver, não conseguem vencer. Eles vencem a morte. Vou brincar com alguns deles, hein? Vou brincar, hein? O super-homem é o homem de aço. Jesus é o homem de carne.
e é o super-herói. Homem-Aranha joga as teias e envolve. E o Evangelho de Cristo envolveu o mundo inteiro no seu amor. Quem é o verdadeiro super-herói? Quem é? O Batman é o cavaleiro das trevas. O nosso herói é o cavaleiro da luz. Pensa bem. Que herói que você está seguindo? Qual é o modelo que você está seguindo? Vamos lá. Pense bem. Um herói que vence a morte. Um herói que envolve o mundo no amor. Um herói que traz luz e não trevas. O herói que ressuscita ao invés de matar. Um herói que dá a face para o inimigo, porque ele quer salvar o inimigo e não eliminar. Irmãos, que melhor herói do que esse? Nós só precisamos de saber que os super-heróis são super-heróis porque eles não são, na verdade, deste mundo. O verdadeiro super-herói não é deste mundo, porque ele vive acima da sociedade deste mundo. Só que ele tem que agir neste mundo para mostrar que, olhando para o super-herói, o mundo pode ser melhor. Irmãos, é isso. Pense bem, a ideia que se todos fôssemos super-heróis, não precisaríamos de ser tão super, porque viveríamos num mundo de paz. Jesus, ele falou como é que nós íamos agir como super-heróis, sabia? Vamos lá, vamos continuar o nosso culto de cultura pop hoje, hein? João 17. João, capítulo 17, Jesus Cristo nos fala sobre esta vida de super-herói. No Evangelho de João, capítulo 17, no verso 15, Jesus diz assim ao Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Irmãos, nós não somos deste mundo. Mas o super-herói, ele tem que ter um inimigo. Porque senão, onde estariam os atos de coragem? Os atos de vitória? Os inimigos dos super-heróis, ou eles vêm do espaço, geralmente eles são alguém tão poderoso ou tão esperto quanto ele, e ele cria armadilhas para derrubar o herói. Kryptonita para o super-homem, os inteligentíssimos para derrubar a inteligência do Batman, e assim por diante. E contra quem que você vai combater? Você vai combater contra um inimigo grande hoje. Eu vou te apresentar esse inimigo hoje. Que a Bíblia também fala do maior inimigo do nosso super-herói cristão. No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu esse gibi, essa história em quadrinho aqui. Vou brincar? Claro, estou brincando aí. Gálatas, no capítulo 5. Ele apresenta a catástrofe da guerra. E ele fala como que nós vamos ter que vencer. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Eu vou ler aqui na minha cultura pop, tá? Porque você é o seu maior inimigo. Tem um super eu humano aí dentro de você, querendo derrubar um super-herói. E ele sempre vai se opor a você. É a luta que nós temos contra nós mesmos.
Porque os nossos desejos carnais deste mundo se opõem aos desejos de Cristo, o nosso verdadeiro super-herói. E Ele quer que a gente não haja como super-herói. Faz tempo que eu não assisto os filmes de super-herói. Mas eu sei que hoje, na cultura aí de Hollywood, da Marvel, e essas outras produtoras aí, estão perdendo, os super-heróis estão perdendo. Eles viraram humanos. E eles perdem. Irmão, não siga esse pessoal. Você tem que vencer esse eu que está dentro de você. E é só com Cristo que a gente faça isso. E olha, a nossa vida é uma luta, pensa bem. Olha como nós estamos vivendo. O pastor Nil recentemente falou, e é verdade, quando ele falou sobre roupas, ele disse que nós somos mais gordinhos porque tem comida. Verdade. Não adianta, irmão. O que engorda é comida, desculpa. É isso, irmão. Não tem jeito. E aí, o que aconteceu? Nós deixamos com que a vontade prevalecesse sobre o que nós devíamos. Vi que aqui Paulo fala, um opõe-se ao outro para que não façais as coisas que quereis, lembra? Só que não é um negócio assim muito esquisito, que tem um estabelecimento aqui perto que chama Bela Gula. Você já notou que gula é um negócio bom assim, ó? Não é? Você já notou que a gente quer ser santo e vai num rodízio, onde vão servir carne, e você vai comer, não porque está com fome, mas porque você pagou. Não está com fome, mas você pagou. E você já notou que aí a gente perde? Mas eu não estou dizendo para você não ir. Eu só quero dizer que a gente luta contra a balança e perde. E daí a gente gastou lá, vai comer demais, e daí a gente vai com uma outra luta, que é do músculo, e daí vai para a academia. Aí paga, a gente vai pagando para a gente conseguir o que a gente não conseguiu no primeiro que nos cobrou também. Então pagou o rodízio, depois pagou a academia, e assim é a nossa luta. Nós lutamos contra a ignorância na escola, mas eu quero falar para você de outra luta. E a sua luta espiritual contra você mesmo, como é que você tem feito? Qual está sendo o exercício que você tem feito? Por isso que lá em Colossenses, Paulo fala, deixa de viver desse jeito. Para de viver desse jeito. A gente tem que mudar, meus irmãos. Nós temos que mudar. Nós estamos nos deixando envolver por um mundo que não quer mais super-heróis. Não quer. Irmãos, olhem os presidentes do mundo. Notem, velhos. Os mais influentes são velhos. Cadê a nova geração? Difícil. Nós vamos ter eleição aqui, hein? Quem está na ponta? Os dois mais velhos. E, ó, me perdoe, você que está aí, não me mande prender. 2 ex-presidiários são, ó, pela língua. Os 2 estavam na cadeia. Nós estamos votando neles, estamos brigando por eles. Não tem lógica. Por quê? Porque nós não criamos mais super-heróis. Não criamos mais pessoas acima da média. E nós temos que ser pessoas acima da média. A média da honestidade do povo não serve para nós. Nós temos que ser mais honestos. Sabe, o jeito que o motorista dirige, você tem que dirigir melhor que ele. Pastor, mas e daí? Sai mais cedo de casa. Irmão, só tem um jeito, é batalhar. Batalhar. Você que fala que, eu gosto de ir na academia. Irmãos, eu acredito em você, mas é uma verdade que guarda para você, para mim não serve. Pastor, eu levanto todo dia 6 horas para ir na academia. Eu falo, eu olho para o meu lençol e falo, pode ir, filha, eu vou ficar com ele aqui, ó. Vá nessa que eu vou 6 horas da manhã, vai você, pode, fica feliz. A minha luta é diferente, não quero essa luta não. Tá doido que eu vou correr. Vai, a academia me faz falta. Irmãos, eu sou um pecador. O que me faz falta, irmão, é que o meu açúcar alto falta é um pudim de leite condensado inteiro. É um sorvete, assim, 2 quilos de sorvete de uma vez. Esse que me faz falta. Faz falta a academia. Pode fazer para você, para mim não faz nenhuma. Só que
Aí eu paro e falo, não, mas eu tenho que ser um super-herói. É diferente. Volta para a carta de Pedro, que daí ele vai dizer como é que nós vamos agir para sermos super-heróis. Primeira carta de Pedro, volta lá. Aí que eu pulei um pouquinho aqui, estou chegando aqui. Estamos no capítulo 2, né? 1 Pedro, capítulo 2, pronto. Estamos no 11, né? Que eu já falei. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. E aí ele fala, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós observem. Quando os heróis chegam, eles são polêmicos. O Homem-Aranha é perseguido lá pelo dono do diário lá. O Batman nem todo mundo gosta dele. Nem do Super-Homem. As pessoas não vão gostar do super-herói. Porque o super-herói é aquilo que combate o que nós não deveríamos ser, mas gostamos de ser. Gostamos de ser. Olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos ter a viagem missionária. O que você acha? Eu não vou fazer isso. Não vou fazer. Eu vou só brincar. Já pensou que eu falo assim, irmãos, nós vamos fazer assim, olha. Nós vamos orar por esses irmãos na viagem missionária. Na quarta-feira, a gente vai fazer um culto, vai orar. Quando eles saírem, nós vamos dormir. E ao meio-dia, a igreja pagará um rodízio de carne para todos. Porque a gente vai querer que eles comam lá e nós vamos comer aqui. Talvez fosse bom, eu acho que ia ter algumas pessoas. Mas você é pessoa diferente, eu falo, não, irmãos, nós vamos virar a noite aqui em oração e depois vamos fazer um jejum. A gente não quer. Irmãos, o super-herói, lembra disso. Herói é o protetor, o guerreiro divino. E o super é o que está acima deste conceito. Eu vou tomar ceia agora. Eu ainda não cheguei a ser o super-herói, mas eu estou feliz, porque eu vou tomar com pessoas que eu sei que são mais super-heróis do que eu. Essa é a esperança. Que você seja mais super-herói do que eu e o pastor Neil somos. Mas a gente é super-herói ainda. Não porque nós somos bons, porque o Senhor nos revestiu. E o que nós vamos fazer hoje? Vamos terminar? Pedro, capítulo 2, verso 9. Eu vou ler primeiro na minha cultura pop, depois eu vou ler a Bíblia, hein? Mas vocês são os super-heróis, revestido de poderes por aquele que vos chamou para anunciar que o verdadeiro poder vem do céu. Mas eu vou ler o que está na Bíblia. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que nós vamos fazer hoje, hein? Anunciar a morte do nosso herói até que ele venha. Ele vem buscar super-heróis. Vai encontrar com a gente nas nuvens. Revista-se da capa de super-herói para subir. Pensa nisso. Como está a sua vida com o Senhor? Nós vamos tomar ceia hoje. Ceia para super-heróis. Ceia para qualquer pessoa. Não que você que não vai tomar não é qualquer pessoa. Não quero dizer isso, hein? Eu quero dizer que, na verdade, nenhum de nós somos dignos de tomar. Mas o Senhor Jesus um dia nos tocou e nos deu superpoderes para nós podermos vencer a este inimigo que está aqui dentro. Que você consiga vencer. E matar, despojar dessa roupa do velho homem e revestir-se do novo.
que subirá no céu nas nuvens, encontrar Jesus que vem nos buscar. E por isso que nós vamos tomar a ceia hoje. Deus abençoe meus irmãos super-heróis. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite. Eu te peço que o Senhor nos abençoe. Clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, o que está acima de todo nome, o verdadeiro supernome, nome sob o qual só através dele podemos ser salvos. E eu te peço que hoje, Pai, o Senhor possa tocar nossas consciências, para que possamos agir como verdadeiros filhos de Deus, heróis, protetores, Pai, da sociedade, mostrando que há um modelo de sociedade que o Senhor Jesus colocou, a sociedade de amor, a sociedade de respeito a Ti, a sociedade que haverá no céu. Eu te agradeço, Pai, por tudo e peço que nos abençoe, orando que estamos em nome de Jesus. Amém.